Bom dia, pessoal. Vamos à próxima aula. Bom, vocês devem ter percebido que muito tem se falado em energia solar fotovoltaica. O que é isso de fato? Energia solar fotovoltaica nada mais é do que a geração de energia elétrica através da luz do sol. Como que isso se dá? Ocorre da seguinte forma, olha, existe uma partícula no sol chamada de fótons, né? Esses fótons, pessoal, eles ao atingirem as placas, né, ou os módulos de energia solar, módulos fotovoltaicos, na verdade. Quando eles atingem esses módulos, os elétrons se desprendem, né? E o que eles fazem? Eles entram em movimento ordenado. E nós aprendemos que o movimento ordenado de elétrons nada mais é do que corrente elétrica. Então, através de um efeito chamado efeito fotoelétrico ou efeito fotovoltaico, gera-se eletricidade nos painéis fotovoltaicos. Bom, o que acontece? Hoje vocês vão encontrar no mercado, pessoal, dois tipos básicos de painéis fotovoltaicos. Vocês vão encontrar o PERC e o tipo N. O que muda aqui, pessoal? É a eficiência de cada um deles, né? Vocês vão encontrar do tipo monocristalino e policristalino. O que muda, pessoal? É a eficiência de um em relação ao outro. Os monocristalinos, eles são mais eficientes. Eles produzem mais energia elétrica por metro quadrado. Resumindo é isso. Então, o que acontece? Vocês aprenderam comigo o seguinte, que a corrente elétrica gerada por painéis fotovoltaicos, pessoal, ela é do tipo corrente elétrica contínua. Perceba que ela não cruza o eixo do zero e não muda de sentido, portanto, ela é contínua no tempo. Nós aprendemos tensão contínua e tensão alternada. E olha só que interessante. Quando eu agrupo módulos fotovoltaicos ou placas fotovoltaicas, né, nós damos um nome a esse arranjo aqui, ó, de string, ok? Então o que é string? String nada mais é do que o arranjo de módulos fotovoltaicos. O que eu faço? Eu pego várias placas, nesse caso 10, e ligo elas em série. Lembra disso? Bom, olha só, se o meu painel fornece energia solar de forma contínua, tensão contínua, eu não posso pegar a energia gerada pelos fótons, né? Eu não posso pegar a energia gerada pelo painel e conectar direto na minha casa, né? Porque são grandezas elétricas diferentes. Na sua casa você tem tensão alternada e o painel fornece em tensão contínua. Então nós vamos precisar converter de corrente contínua para corrente alternada, né? Ou tensão contínua para alternada. O equipamento que converte contínuo, né, para alternado, o nome é inversor. O pessoal chama isso de inversor solar. Ora, basta que eu pegue a energia do meu painel, converta de contínuo para alternado e conecte na energia da minha casa, ok? Porém, tem um detalhe, eu não posso pegar o painel elétrico e conectar direto no equipamento que converte de contínuo para alternado. Eu preciso, pessoal, de um sistema de proteção, né, que proteja eletricamente contra surtos, contra curtos-circuitos, contra sobrecarga. Então nós vamos chamar o sistema de proteção a partir de agora, pessoal, essa caixa de string box.
Ou seja, é a caixa que recebe o arranjo fotovoltaico. Dentro dessa caixa, pessoal, vocês vão encontrar os dispositivos elétricos tais como DPS, corrente contínua, fusível para corrente contínua, disjuntor para corrente contínua. Perceba que tudo que eu estou falando antes do inversor aqui, ó, é corrente contínua. Depois do inversor, tudo que eu disser é alternada, é CA, ok? Bom, o que podemos falar mais aqui? Podemos dizer o seguinte: quando eu gero energia elétrica através dos meus módulos fotovoltaicos, né, pelo efeito fotoelétrico, certo? Tem um equipamento que converte de tensão contínua para alternada, mas eu não posso conectar os meus módulos diretamente. Eu preciso, né, de um sistema de proteção chamado de string box. Dentro da string box eu tenho, por exemplo, disjuntores, corrente contínua, DPS, corrente contínua, chaves seccionadoras para corrente contínua. Então, pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte, que tudo do lado de corrente contínua tem que ser dispositivos para corrente contínua. Tudo do lado de corrente alternada tem que ser dispositivos para corrente alternada. Por exemplo, dentro desse painel de proteção aqui, ó, eu vou ter DPS, eu vou ter disjuntores, vou ter DPS, você já sabe o que é, vou ter disjuntores, posso ter fusíveis, né? Posso ter chaves seccionadoras, porém todos os elementos aqui são para corrente alternada. Quando você for comprar do inversor para lá, corrente alternada, e quando você for comprar os dispositivos, daqui para cá é tudo corrente contínua. Nós vamos aprender a dimensionar tudo isso aqui na aula de energia solar fotovoltaica off-grid, aquele sistema que utiliza baterias. Vamos aprender a calcular a quantidade de módulos fotovoltaicos, a potência do inversor, o sistema de proteção, tanto do lado contínuo quanto do lado alternado. Bom, pessoal, o que acontece? A partir do momento em que você compra os painéis, seja ele monocristalino ou policristalinos, não importa, lembrando que o monocristalino ele tem maior eficiência no sistema, maior rendimento, né? Quando você compra esses painéis, você compra ele como, por exemplo, potência de pico. Potência de pico. Por exemplo, vamos supor que você comprou um painel de 500 watts. Na verdade, pessoal, a gente especifica energia solar em pico. Por que em pico? Quando você compra o painel, ele te dá uma potência máxima, que é a potência que nós falamos para potência em laboratório. A gente chama isso de STC. Standard Test Condition, ou seja, os caras fazem esse teste no laboratório e fala, por exemplo, que a sua placa tem 500 watts de pico, mas isso em condições de laboratório. Nós vamos aprender na próxima aula como especificar painéis levando em consideração a potência que os meus equipamentos realmente precisam, né, e a quantidade de painéis que eu preciso em pico, né, em condições de laboratório. Nós precisamos trazer essas condições de laboratório para uma vida real, para uma situação real. Então nós vamos aprender isso também, né? Pessoal, basicamente é isso que você precisa saber, que os painéis solares fotovoltaicos converte energia à luz do sol, ele pega uma partícula do sol chamada de fótons e converte em eletricidade. O arranjo de painéis, ou seja, a ligação em série de vários painéis, nós chamamos de string, ok? Eu não posso conectar os meus painéis direto nos meus equipamentos que eu tenho em casa, então eu preciso de um inversor solar. Para proteger, eu preciso de dispositivos elétricos, né? Que está na string box e está no painel CA. Ok? Essa é uma forma rápida, direta e objetiva de explicar, pessoal, para vocês um sistema de energia solar. Então agora nós vamos aprender a trabalhar com energia solar off-grid, né, desconectada da rede da concessionária, usando bancos de baterias. Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima aula.